Olá, Jéssica, tudo bom? Olha, eu vou começar aqui falando sobre o nosso assunto atual, que é a questão do estoque. Era isso que eu tinha combinado com a doutora Camila de passar logo. Mas eu preciso alertar que a gente precisaria, a gente vai fazer isso ainda, conversar um pouco mais, um tempo mais específico e duradouro sobre fundamentos do atendimento. Esses fundamentos são muito importantes. Não é o meu assunto agora, mas eu já vou abordar um pouquinho com você sobre isso, tá? Primeiríssima coisa que tem que ficar muito claro. Nós temos um atendimento, um padrão de atendimento que a gente chama de high ticket, né, ou alta performance, que requer uma mentalidade, uma filosofia totalmente diferente da que todos nós estamos acostumados. Então, a mentalidade é mais ou menos o seguinte: você já deve ter sido bem atendida em algum lugar que você foi alguma vez na vida. Talvez você foi num restaurante que, por um acaso, pelas circunstâncias do destino, você estava lá e que talvez fosse até muito caro, né? E de repente alguém pagou para você, ou de repente foi você mesmo teve a oportunidade de pagar, mas enfim, algum lugar que você foi e fala, puxa vida, que atendimento assim, né? Primordial. Ou então até mesmo numa loja no centro da cidade em que você se lembra dessa ocasião por tão bem atendida que você foi. Então você precisa lembrar desse dia, desse atendimento e colocar na cabeça o seguinte: essas pessoas que me atenderam muito bem não vão chegar aos pés do padrão de atendimento que eu vou fornecer. Porque nossa clínica é a melhor que existe. O padrão de nível internacional. O padrão de alta performance, como a gente chama. Então, os meus mentorados, eles vão ser, né, e já são, já tem o melhor padrão de atendimento que existe. Por quê? Porque eu decidi isso. E aqui vai o primeiro ensinamento. Nós sermos pessoas de alto desempenho, de alta performance, não é uma questão de dons naturais. Dons ajudam muito, mas não são determinantes. Isso é, acima de tudo, uma decisão. Então, o primeiro passo para alta performance é a decisão. Eu decido proporcionar aos clientes, aos pacientes, o melhor atendimento da vida deles, a ponto deles entrarem em contato com você e depois falarem: eu nunca fui tão bem atendido assim na minha vida. Tá bom? Então, essa é a mentalidade. Para isso, existem técnicas, existe muito estudo, existem abordagens, isso a gente vai ver ao longo do nosso caminho. Mas só esse fator de mentalidade já é fundamental, já é primordial, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu preciso falar para você. Segunda coisa muito importante. Além do nosso compromisso de gestão, de atendimento de alta performance, nosso compromisso também é de aumento de faturamento. Para que a clínica se estruture. Daqui a pouquinho vocês já vão estar indo para o lugar próprio de vocês. Daqui a pouquinho a estrutura vai começar a aumentar. Consequentemente, o faturamento vai começar a aumentar. E se tudo der certo, né, e vai dar, a clínica vai ser uma referência, né, em João Pessoa e vai depois abundar, de repente tendo novas filiais, e, né, crescendo de tamanho, sendo um instituto e uma clínica robusta, sendo referência na região e não tem por que não ser do Nordeste do Brasil. Para isso, basta o primeiro passo, que é a decisão. Mas para que isso aconteça na prática, a gente precisa que o sócio da empresa, que no caso é a médica, tenha tempo de planejamento estratégico. Né? Tempo de atendimento, especificidade da sua profissão, da medicina, tempo de estudo, isso tudo é muito importante. Mas o tempo de planejamento estratégico também é muito importante. Para que ele tenha esse tempo, ou ela no seu caso, né, tenha esse tempo, ela não pode se ocupar de tarefas triviais. Não pode se ocupar de tarefas que a gente chama de operacionais. Então é aqui a sua grande importância. Ocupar, tirar dela tarefas que são operacionais,
minuciosas, são, né, mais manuais, digamos assim, para deixar ela livre para o planejamento estratégico. Por quê? Porque se ela tiver tempo e condições de pensar a clínica cresce, a clínica fatura mais, não é ela, é a clínica fatura mais, a empresa fatura mais e vocês crescem juntas. Se você for a pessoa que vai proporcionar essa ajuda, no caso da doutora Camila, ou ao sócio da empresa, né, isso é um conceito empresarial, não é só de clínica de saúde. Né? Quando você proporciona isso e você é identificada como uma pessoa que pode proporcionar isso, você então cresce junto com a empresa, seja de cargos, seja de salário, de importância. Né? Você um dia vai estar treinando as novas atendentes, novas secretárias, né? Mas para isso a gente precisa que a clínica cresça e você precisa ajudar a doutora Camila nesse ponto. Tá? Então, tudo que você for fazer de tarefas, de atividades, considere como uma excelente oportunidade de fazer a empresa crescer. E não como é mais trabalho, é mais tarefa. Não, tá? E você precisa fazer isso não só com amor, tá? Mas como é que eu vou amar uma coisa que às vezes é chata? A gente ama coisas chatas quando por trás disso a gente tem um propósito, um alvo, um sonho. Então, sonhe, define seus alvos, defina seus propósitos, que esse propósito ele pode ser ambicioso, né? Lembre que ambição não é igual a ganância. Então, ambição é uma virtude, ganância é um vício. Então, ser ambicioso, projetar o seu futuro de uma forma grandiosa, isso é obsessão, é uma coisa que nós buscamos constantemente. Você tem que almejar um futuro grandioso, fazendo as coisas bem feitas e fazendo as coisas certas. Tá? Então, esse é o segundo fundamento muito importante que eu quero que você pense e eu quero que a gente tenha mais oportunidade de conversar sobre isso. Estando combinados, nós vamos então falar um pouquinho sobre um assunto que eu considero que é urgente. Por que eu considero que esse assunto é urgente? Não porque o estoque da clínica esteja bagunçado, mas é porque eu verifiquei que a doutora Camila ela está gastando o tempo que ela não poderia gastar com o estoque. Médico não pode gastar o seu tempo com estoque. O gestor, o empresário, o dono da empresa, ele não pode gastar seu tempo com estoque. Se isso estiver acontecendo, isso está errado. E se a estrutura estiver errada, a clínica não cresce. Então vamos falar um pouquinho da prática de estoque. Eu vou falar para você um exemplo que você pode fazer, que vocês podem implementar aí muito simples. Existem diversos outros, mas a filosofia, digamos assim, é a mesma. Eu vou mostrar aqui para vocês uma plataforma que eu gosto de usar bastante. É um site chamado Notion, N-O-T-I-O-N, Notion. No Notion você pode configurar painéis, né? Por que eu gosto dele? Porque eu concentro todos os assuntos da clínica no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Isso facilita a coordenação, isso facilita a minha gestão. Então, a gente vai fazer agorinha mesmo, eu vou duplicar. Esse aqui é um painel modelo que eu uso para todos. Então eu vou... Deixa eu ver se esse aqui é o mais atualizado. Esse aqui. Eu vou duplicar esse painel para configurar um só para a clínica de vocês aí. Vocês usam. Se vocês quiserem, depois eu mando um outro videozinho, uma sequência de vídeos explicando como é que, passo a passo, como é que usa direitinho essa plataforma. Eu não vou gastar esse tempo agora porque o meu assunto agora não é apresentar a plataforma, meu assunto é estoque. Eu vou agora aqui trocar o nome, renomear, doutora Camila no controle. E agora eu vou compartilhar esse painel com o e-mail que vocês me passaram. Vou pausar aqui só para não gastar tempo do vídeo. Bem, ótimo. Então, só aceitando o convite, fazendo a conta lá no Notion, você vai ter acesso a isso aqui.
Aqui está dividido por assuntos de gestão. Tá? Por enquanto, eu vou aqui, olha, no corpo executivo. Aqui, inclusive, depois eu vou falar com você, olha, tem aqui uma parte onde está o checklist diário, as coisas que precisam ser feitas. Tá? Depois a gente conversa sobre isso, mas você já pode ir dando uma olhadinha. Né? Você precisa ir na clínica ter um checklist, coisas que você precisa verificar, coisas que você precisa fazer. Tá? Mas vamos falar aqui de estoque, que está em operações. Né? Como se você estivesse numa empresa, seria o setor de operações. Então, aqui, compra de medicamento passo a passo. Aqui está como nós fazemos aqui na clínica. Você pode sempre e deve sempre adaptar aí da clínica de vocês. Então, primeiro passo, né, você vai receber o pedido lá da doutora, pode ser pelo WhatsApp. Então, a própria compra de medicamentos, imagino que ela deve estar fazendo. Mas você pode fazer isso, entrar em contato com o fornecedor. Aí alguns fornecedores vão te pedir receita, você pede para ela, documentação, CRM. Às vezes você está fazendo até o cadastro num, eles só avançam a compra se o próprio médico tirar uma selfie ali no sistema deles. Aí você passa para ela, mas tudo que você puder fazer para livrar o tempo dela, você precisa fazer. Realizar a compra de medicamentos em contato direto com fornecedores ou site apropriado. Controlar pedidos, envios e recebimentos. Então aqui tem um link para o controle de pedidos. Eu vou até apagar esse link porque a gente vai usar um outro. Esse link para não confundir. Controlar pedidos. Então a gente vai ter um setor para você controlar os pedidos que você faz. Depois, quando ele chega, acompanha a movimentação do estoque. Em aplicativo, vou falar um pouquinho sobre isso. E realiza o pedido quando o item atingir o estoque mínimo. Ok. Aqui não tem mais esse lançamento da compra no Conta Azul, porque é o outro sistema. E aqui, se você for comprar no site da Essentia Pharma, eu ensino aqui como comprar lá pelo site. Mas o primeiro passo, então, nós fazemos o pedido do medicamento pelo fornecedor. É como se você fosse comprar qualquer produto. Você fez essa compra, você precisa controlar esse pedido. Que nada mais é você ir anotando aqui os dados dessa compra. Ó, eu vou colocar agora, eu vou integrar agora um arquivo aqui, uma planilha, para a gente trabalhar juntos. Ó. Vou compartilhar essa aqui, copiar link para área de transferência, compartilhar no Google Drive, um arquivo de controle de estoque simples. E aqui eu vou integrá-lo. Isso vai dar certo. Pronto, ele integrou aqui a planilha. O ideal, que eu gosto, é você usando a planilha de baixo para cima. O novo pedido, ele vai estar aqui em cima, sabe? Então, vou apagar aqui os dados dessa que já tinha e vou explicar. Fazer melhor, em vez de integrar o arquivo, eu vou copiar a tabela. Vou deixar esse aqui de exemplo. Nome, número do pedido, valor, data, fornecedor. Até aqui está na horizontal, depois passa aqui para vertical. Quantidade e observação. Depois aqui você coloca como observação, ó, recebido. Vai botando recebido. Quando chegar aí na clínica. De forma que quando chegar a caixa, você vai identificar, às vezes eu identifico até pelo valor, que pedido que é. Chegou lá um pedido da Essentia Pharma, valor tal. Ah, é esse pedido aqui, número tal. E aí, né, eu faço um pedido para cada paciente.
Como? Desta maneira aqui. Eu coloquei aqui também um POP, né? Um procedimento operacional padrão. Então vamos lá. Controle de estoque. O estoque será dividido e organizado em tipos e áreas, a saber, medicamentos para uso em urgência e emergência. Né? Esses medicamentos para uso de urgência e emergência vão estar em local de fácil acesso e identificados. Vocês ainda não têm isso, porque a sala de injetáveis ainda não está funcionando. Quando ela estiver, vão ter ali medicamentos de uso de emergência. Então, calma, isso é uma fase posterior. Outro tipo de medicamentos, né, que são os injetáveis, intramusculares e endovenosos. Os protocolos de injetáveis estarão organizados em conjunto por paciente. A aquisição é feita em conjunto por paciente. Então você pode pegar uma caixa, comprar nessas maravilhas do lar, né? Você fala com a doutora, essas lojas devem ter uma loja de utilidades domésticas aí, para você organizar as caixinhas de protocolo, né? Com os nomes dos pacientes. Pode até botar uma etiquetinha para ficar bonito. Então, plano da Dona Maria. Todo o plano já está definido ali com os medicamentos. Você faz o pedido, quando chega você coloca todo o protocolo da Dona Maria ali numa caixinha. Ou separado, dividido em algum espaço. Vocês estão com um problema aí do coworking por enquanto, né? Então esses medicamentos eles têm que ser guardados em algum lugar. Pode ser que esteja até na casa da doutora, na sua casa. Pode ter que estar guardado em algum lugar com vocês. Né? E quando for levar, o paciente for lá, leva, né? Transporta. A gente fazia assim, a gente tinha uma caixona grandona, guardava lá nessa caixona e ficava levando essa caixa para um lado e para o outro quando ia lá para a clínica. E existe uma outra separação de medicamentos, que é o que a gente chama de estoque de uso imediato, medicamento de uso imediato. Que eles estão no nome do médico, são os únicos que estão no nome do médico, ou no seu nome mesmo. Vai estar um conjunto de coisas que a doutora vai definir quais são os medicamentos que ela precisa, tipo assim, para agora, né? Aplicar agora no paciente. Então, normalmente é B12, vitamina D, que ela quer aplicar agora, zinco, ferro, tá? Esse conjunto vai estar nesse grupo, né, chamado uso imediato, que é para uso imediato. Tá? Os demais vão estar separados, um para cada paciente. E aqui uma sugestão de estoque imediato para tratamento de reposição hormonal e emagrecimento. Tá? Só uma sugestão para você formar esse grupo de estoque imediato. Obviamente, tem que mostrar isso aqui para a doutora para ver se é isso mesmo que ela quer. Protocolo de injetáveis em plano de acompanhamento. Então, os medicamentos serão organizados em caixas. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui, né, que vai dar aqui. A caixa pode ser encomendada nesse site. Foi lá que eu fiz esse site. Uma caixa personalizada, né, padronizada com o logotipozinho da doutora, muito bonitinho. Uma para cada paciente. Então, essa caixa mais bonitinha é para quem comprou o plano de acompanhamento, que é um plano com valor maior, mais caro, né? Ao iniciar um plano de acompanhamento, o paciente ganha uma caixa para organizar o seu medicamento. A caixa é numerada de acordo com a ordem de aquisição do plano, usando as iniciais E e H para planos de emagrecimento e hormonal, por exemplo. Então, só um exemplo aqui de organização. Então, a primeira pessoa que comprou o plano de emagrecimento, a caixa está lá, E1. Segunda pessoa, E2. Plano hormonal, primeira pessoa, H1, H2, etc. Se você quiser fazer pelo nome do paciente em ordem alfabética, por exemplo, também pode. Assim era bom, que eu sabia, a gente sabe, olha, tá no E20, então 20 pessoas estão no plano. Aí quando a E15 acabou o plano, eu só substituo a caixa. A E15 virou outra pessoa. Então eu sei quantas pessoas estão fazendo o plano dessa maneira. Tá? Então uma sugestão. Estoque armazenado em caixa. Aí os implantes hormonais podem estar ou dentro dessa caixa para cada pessoa ou armazenado nas caixas da própria fabricante. Para o controle do estoque, foi escolhido um aplicativo de celular com as seguintes características: utilização simples e rápida, possibilidade de sincronização entre as contas, porque se você conseguir sincronizar esse aplicativo, né, colocando o seu e-mail, o e-mail da doutora, por exemplo, ela só acessando no celular dela pode ver o estoque ali por esse aplicativo. O enfermeiro pode ter acesso também, enfim. Esse aplicativo precisa ter indicação da validade dos produtos, para te avisar quando é que está vencendo a validade de alguns.
e acréscimo e baixa de estoque com alerta de estoque baixo. Reunindo essas características, o aplicativo escolhido foi estoque personalizado. O problema é que esse aplicativo está disponível só para Android. Tá? Então, se vocês tiverem um iPhone, vocês vão precisar encontrar outro aplicativo que tenha essas características. Né? Existem alguns ali, no Android, por exemplo. Mas o melhor que eu achei do Android foi esse aqui. O link para baixar ele está aqui embaixo, a observação número 2. Ao realizar o uso de algum medicamento, o enfermeiro faz o lançamento de baixa em planilha manual. Então, o enfermeiro, quando ele usa o medicamento, ele registra isso numa planilha de baixa de medicamento. O modelo da planilha está aqui. Então, ele registra, deixa eu clicar aqui para ver se está dando certo. Ele faz esse registro manual e no final do dia ele faz esse registro aqui e no final do dia a secretária dá a baixa, né, que está lá de responsável do estoque, dá a baixa no aplicativo. Por que o enfermeiro não dá a baixa no aplicativo direto? Porque isso também é um meio de fiscalização, de controle, né? Porque senão ele usa, um exemplo, né? Lógico que ele não vai fazer isso, mas ele poderia usar 10 soros, né, dizer que usou 10 soros, dar baixa em 10 soros e ninguém vai ficar sabendo. Então, outra pessoa precisa dar baixa olhando o relatório dele. Tá bom? Ao final do expediente, a secretária faz o lançamento no aplicativo, conferindo as anotações do enfermeiro com estoque. Essa tarefa deverá estar presente no checklist da secretária ou alguém designado pelo gestor a realizar a tarefa, que também serve como fiscalização do trabalho do enfermeiro. Reposição do estoque. Em grupo de WhatsApp com integrantes integrantes da clínica, gestor, médica, gerente, secretária e operador de compras, a própria médica ou secretária lançará a necessidade de reposição do estoque. O operador, seguindo seu POP, realizará a compra e enviará o código Pix para o gestor para realizar o pagamento, para a médica, né? Ele realiza a compra, só manda o Pix para o médico pagar. Só esse trabalho que ele vai ter. Ao chegar à caixa de materiais, a secretária fará a conferência da caixa, lançará no arquivo compartilhado de controle de pedidos, aquele controle de pedidos que a gente já viu ali, né? Lançar lá o recebido em letra vermelha. Não precisa ser em letra vermelha não, porque aqui no Notion não vai precisar. A caixa pode ser encomendada aqui, então tá aqui os links, né? Então, mais uma vez, voltando ali ao controle de pedidos, aqui que você faz esse controle. Quando você for fazer um novo pedido, você copia essa tabela aqui e cola aqui em cima. Eu vou deixar já 2 aqui para facilitar. Deixa eu ver aqui. Está conseguindo copiar em cima, porque fica depois mais fácil para ter acesso a outro. Deixa eu ver se... Pronto. Eu vou apagar esse aqui, usado como exemplo. Quer dizer, o último aqui usa como exemplo e esse aqui já está pronto para fazer o pedido. Depois você só vai copiando aqui, ó, para fazer novos pedidos, sendo que o último está em cima e não embaixo. Fica mais fácil. Então esse foi aqui bem básico, né, numa forma bem básica, uma questão de controle de medicamentos, de estoque. A organização do estoque vai ter o teu jeito, seu rosto, né? O importante agora, nesse momento, comprar essas caixas a que eu me referenciei. Mas o mais importante de tudo é a questão do tempo, tá? Não deixar a médica gastar o tempo dela com isso daí. A outra questão também que a gente vai conversar é sobre a gestão financeira, tá? O controle financeiro da clínica. Algumas coisas a mais vai ser importante você estar fazendo também. Tá bom? Mas esse vai ser um assunto para próxima semana. E agora eu vou falar algumas coisas sobre precificação, mas é um vídeo direcionado para a doutora Camila mesmo. Qualquer dúvida que você tiver nesse vídeo é só me chamar aqui. Não hesite em fazer isso em qualquer hora do dia, qualquer momento, tá? Assim que eu puder eu respondo. Deus abençoe, tchau, tchau.